Aline Fogolin, ela é secretária de Desenvolvimento Econômico aqui de Bauru, e vamos conversar como é que foi a evolução, né, da sua pasta. E Aline, você está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando iniciou o seu projeto lá, tinha muitos projetos, muitos sonhos, muitas realizações. Nesses 10 meses, qual é a avaliação que você faz da sua pasta? Bom dia, Aline. Bom dia, Eduardo, todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês novamente. Muito trabalho que passamos aí por esses 10 meses. Nós costumamos aí entre os secretários também a comentar que a gestação foi muito boa. A gestação, né? E o bebê nasceu. Então agora a gente, trazendo para o lado prático, conseguimos fazer um diagnóstico, fazer um inventário realmente da situação. Nós trabalhamos em muitas frentes na Secretaria. Nós trabalhamos com desenvolvimento econômico, que envolve toda a questão de concessões diárias no município, dessa visão um pouco de planejamento também do setor industrial, o comércio de Bauru também, em todos os seus serviços. E somos uma Secretaria de Trabalho e Turismo. Então também os programas de trabalho, a geração de emprego e renda, o próprio turismo, que aqui no nosso município tem muito a ser explorado. Então eu acho que de todos os processos em que passamos, a verdadeira acepção da palavra é do arrumar a casa. Diagnosticamos e começamos a organizar, por exemplo, a questão das legislações. Do que adianta termos que atrair novas empresas e gerar emprego e renda se o ambiente, tanto para estas empresas se instalarem, como também para investirem, não está pronto. Então acho que esse trabalho interno, esse trabalho que efetivamente às vezes não aparece, mas vai fazer toda a diferença para que a cidade possa, a partir desse momento, então, começar a ter esse olhar de maior atratividade para que todos esses projetos possam ir se concretizando. Bom dia, primeiramente, Bom dia. Né, Aline? Rogério Moreno. E quais as principais conquistas que você destaca nesse período? Por que elas são importantes para a cidade? Legal, Rogério. A gente tem, começando aí pela questão da concessão de áreas, nós fizemos aí todo um realinhamento desse processo. Não havia nenhum tipo de informatização de sistema e nem tampouco um processo de critérios definidos para a concessão de áreas. Esse ano, nós organizamos o processo alinhado aí com a nossa Secretaria de Negócios Jurídicos, também com o Ministério Público, com a preocupação de que o empresário ele tenha segurança jurídica, inclusive, para receber essa área e investir no município. Então nós implantamos o fluxo de concessão de áreas. Um novo fluxo começa a funcionar agora em novembro, que já é o fluxo novo 2017, com todos os critérios definidos e transparentes, ou seja, o empresário vai acompanhar em tempo real o seu processo, que isso também na prefeitura é um ganho muito grande. Nós somos a segunda secretaria a ser informatizada, somente finanças era totalmente informatizada. Então isso vai ser muito interessante, porque o empresário ele vai ter muito mais segurança em acompanhar o seu processo. Temos sim áreas disponíveis nos nossos distritos, ainda que tenhamos alguns problemas que já estão sendo resolvidos com alguns deles, algumas áreas de distrito. Então, a sessão de alvarás e licenças da CEPLAN, desde quarta-feira conosco, para que a gente também traga mais agilidade na viabilidade dos processos, que isso também é um entrave que existia muito forte no município, e a gente já vem acompanhando esse processo. Então, dentre essas todas questões mais técnicas e práticas aí de base, de apoio, também acho que vale destacar o cenário que a gente está construindo, e agora em novembro a gente valida a Lei 5775, que é a lei municipal que regulamenta e faz as diretrizes da micro e pequena empresa e do empreendedorismo do município, vamos assim dizer. Nós tivemos uma audiência pública, inclusive recentemente, para discutir essa lei, para ver as inovações dessa lei. Estamos criando um ambiente de inovação no nosso município. Então a ciência, a inovação e a tecnologia, elas têm que andar juntas com a atratividade do município. Bauru é uma cidade que não tem muito mais área física, geográfica a ser explorada. Nós estamos no limite de todos os nossos municípios vizinhos, e a gente precisa ser inteligente, precisa pensar como é que a gente vai atrair. Se a gente tem um polo universitário riquíssimo, né, forte, destacado, aí com empresas que fazem parceria com universidades que são tranquilamente aí, tops aí, top FM, top universidades aqui em Bauru, a gente precisa explorar isso. Então, empresas de base tecnológica, é isso que nós queremos atrair para gerar mais renda, gerar mais emprego. Temos investido fortemente nas nossas capacitações também, em treinamentos, e trago aqui uma novidade também, que a gente está recentemente destacando. Nós temos um novo
novo espaço que agora, a partir de novembro, vai começar a ser utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento, né, através da nossa prefeitura. Vai ser um centro de formação, um centro de capacitação que fica ali na Silva Jardim, na Bela Vista. E ali vai ser um espaço concentrado de cowork, laboratórios, prototipagem, ideação. Ou seja, eu tenho uma ideia, como é que eu ponho isso em prática, como é que eu trabalho isso? A gente recebe muitos empreendedores lá na nossa secretaria, cerca de 1.000 atendimentos por mês, que são não só microempreendedores individuais, mas aquele que sonha em ter o seu próprio negócio. Numa cidade como a nossa, que a gente tem que estimular o empreendedorismo, temos mais de 20.000 microempreendedores individuais, a gente precisa ter esse espaço. Então, a gente correu, já consolidamos, então uma entrega prática, é um ponto muito positivo aí do nosso trabalho, e em novembro já está funcionando nesse espaço físico. Existem muitas pessoas que têm boas ideias na cidade, mas faltava pelo menos esse incentivo, né? Exatamente. Pessoa, porque ela quer fazer, mas não sabe como. Ela não sabe como, e mesmo as empresas que aqui em Bauru estão, nós vamos atender 2 linhas que eu acho que são bem interessantes. Esse mês a gente já começou, nesta semana inclusive, o atendimento. A Varai Licença agora conosco na CDCom. Temos também o posto do Sebrae aqui, nós vamos inaugurá-lo oficialmente, mas ele já está em funcionamento. E temos também o Banco do Povo, agora também atendendo na CDCom. Então, o atendimento a esse empreendedor, essa pessoa que quer investir, que já está em Bauru e quer ampliar os seus negócios, estava muito fragmentado na nossa cidade. Ele ia à CDCom para se formalizar, ele ia ao Sebrae para buscar orientação de gestão, depois ia para o Poupa Tempo. Então, agora a gente conseguiu, nesse mini Poupa Tempo do empreendedor, nós chamamos, concentrar todos esses serviços. E para as nossas indústrias e empresas, estou trazendo outra novidade aqui também, que a gente já vem aos poucos falando. O Emprega Bauru é o nosso programa de intermediação de mão de obra e vagas disponíveis no mercado. O trabalhador aqui em Bauru ou aquele desempregado, ele está cansado de só deixar currículo, né? E muitas vezes ele quer essa resposta, ainda que seja negativa, ou um horizonte de onde ele pode mandar. Então nós desenvolvemos um sistema, ele vai para o ar a partir, daqui 15 dias ele está no ar efetivamente, se chama Emprega Bauru, e nós vamos fazer a aproximação de todas as grandes empresas, principalmente do município. Nós temos 2 servidoras já capacitadas, as Jaquelines, que vão estar lá com a gente, visitando as grandes empresas, as médias e pequenas também, para que a gente possa trazer essas vagas e efetivamente promover esse encontro de quem precisa com quem tem disponibilidade. Começando sexta-feira com boas notícias. Nossa, né, muitas notícias, não foi nenhuma nem 2, foram várias aqui já, hein? Que bom. Aline, a cultura da inovação também é um fator que ao longo desse período foi bastante trabalhado por vocês. Você até falou um pouquinho sobre isso. Aqui em Bauru, essa cultura, como é que você entende? Já existe, vocês estão, inclusive, pelo que eu estou entendendo, fomentando, mas se você fosse avaliar, que estágio que estaria essa cultura? Por termos esse polo universitário, isso já é inerente do município, mas eu acredito que, como eu comentava há pouco, que o próprio atendimento estava fragmentado do empreendedor em Bauru, a cultura da inovação também. Acho que são forças muito importantes, nós temos aqui que destacar não só as universidades, as escolas, não sei se vocês têm, claro, né, como imprensa acompanhado, mas se vocês perceberam o investimento que Bauru vem recebendo na área da educação. Sim. Escolas de ensino fundamental e de ensino médio, as grandes, temos aqui referências, inclusive internacionais, no nosso município. Além de todo esse ambiente educacional, a inovação ela está presente nas pequenas coisas, né? Então, num processo, num procedimento, numa forma nova de ver como você vender ou você fabricar um produto, tudo isso ela passa pela ciência e pela tecnologia. Então é um trio que não pode se desconectar. Então na parte prática o que fizemos? Agora em novembro a gente formaliza uma comissão permanente de ciência, inovação e tecnologia no município. Ela já é prevista pela Lei Municipal 5775, mas infelizmente desde 2009 não houve nada concreto nesse sentido. Então nós formalizamos agora em novembro com todas as universidades, as escolas. Um outro ponto interessante, nós fizemos e ainda temos mais uma agenda em novembro, a Agenda Bauru no Caminho da Inovação, em parceria com a Unesp, que tem sido uma grande parceira nossa na secretaria e pela toda a prefeitura, discutindo, trazendo especialistas no tema, trazendo as universidades junto conosco e junto com a iniciativa privada. Esse ecossistema que a gente chama está muito bem, por exemplo, desenhado na cidade de Marília. Então nós fomos a Marília, fomos a São José dos Campos, fomos a São José do Rio Preto, Caraguatatuba, várias cidades para entender como uma cidade do porte de Bauru, ou um pouco maior, ou um pouco menor,
pode trazer para nós essas experiências. Então, com a formalização dessa comissão, integrando todas as universidades, com também a assinatura do protocolo de intenções com o governo do estado, através da parceria com a Unesp, nós temos concretamente a previsão de ter um centro de inovação aqui em Bauru. Esse centro ele vai prever a criação de incubadoras, de fomento a startups. Então eu acredito que esse universo está muito bem desenhado, planejado, e agora vai ser um passo a passo a execução. A gente começa a formalizar a comissão para que a gente estude para onde a gente quer ir. Ou seja, eu tenho falado muito, né, nas entrevistas, ou quem me pergunta, o que Bauru quer ser quando crescer? Né? Nós temos uma responsabilidade muito grande como Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Renda. Nós somos a menor secretaria, isso eu estou sempre falando, menor número de funcionários, mas eu tenho servidores ali muito capacitados, uma equipe fantástica que nos apoia demais, e a ideia é que a gente tenha muita mais articulação para poder que as outras secretarias nos apoiem, porque nós somos secretaria fim, né? Nós dependemos de todas as outras para que Bauru destrave, para que Bauru cresça, para que Bauru esteja muito mais adequada a todo esse potencial que Bauru tem. Com relação à educação, posso até dar aqui o meu parecer, porque eu tenho 2 filhos, um de 6 e a outra agora de 12, eles estudam em escola pública. E na verdade, quando nós procuramos ali, as pessoas sempre falavam, olha, aqui é o melhor lugar para o seu filho estudar. Então, realmente, comprovando o que você está falando, a gente procurou muito mesmo, e todas elas, sempre aqui em Bauru. São excelentes. Excelentes. A gente tem um ambiente muito agradável em todos os sentidos, né? Não desmerecendo a escola particular, sem lógico, dúvida, mas sem dúvida. todo mundo fala muito bem. Nós acompanhamos agora 2 resultados de pesquisas importantes, uma de uma revista de circulação nacional e de um outro instituto também, que mostra que Bauru ela é uma das cidades que mais merece receber investimentos. Ela está classificada em rankings importantes, inclusive se destacando frente a outras capitais do país. Então você vê que uma cidade com praticamente 400 mil habitantes, com esse cenário de educação tão forte, seja na área pública como na área privada, com um potencial de crescimento desse, eu só vejo um futuro muito, muito importante para nós. E trazendo um pouquinho para a prática também, que eu gosto sempre de usar o prático, nesta quarta-feira, os senhores também acompanharam, todos que estão ouvindo, nós tivemos o lançamento do Centro de Operações da AES Tietê, aqui em Bauru. É uma coisa de arrepiar. É um centro de inovação, tecnologia, enfim, ele não deixa de ser de inovação, de operações que não tem no mundo. Estavam aqui os presidentes da AES Brasil e da AES Tietê, justamente a primeira questão, e eles falaram, antes que vocês perguntem, eu já vou contar. Por que Bauru recebeu esse centro de operações? Verdade. Primeiro, pelo seu potencial logístico. Isso é uma outra questão que nós, como secretaria, também a gente tem trabalhado muito nos bastidores para fazer, a população às vezes não sabe, e eu acho muito bacana quando perguntam, a gente tem trabalhado muito nos bastidores para potencializar mais e trazer mais investimentos para o nosso aeroporto, que pode ter uma expansão fantástica nesse sentido. A nossa malha rodoviária, que ela faz ligação com todas as grandes capitais aí do nosso país, através aqui do centro do estado de São Paulo. O governador sempre fala que é o coração do estado de São Paulo, né? Verdade. E em relação a esse trabalho de bastidor, eu acredito que as entregas devam surgir em breve, né? Então, esse potencial logístico, ele tem muito ainda a ser explorado. Porém, o segundo ponto que a AES destacou, que eu acho que vale a pena considerar com todo mundo, é o capital humano. Eles disseram que uma das avaliações que mais pesou no investimento feito aqui em Bauru foi justamente esse capital humano, ou seja, mão de obra altamente qualificada, que sem dúvida nenhuma, né, ouvintes e Eduardo, o que vai fazer a diferença. Verdade. Porque eu estou sempre comentando também, nós temos cidades na região que tem muito mais área, por exemplo, para receber investimento. Isso é uma outra pergunta que sempre os ouvintes fazem. Nós estamos perdendo as indústrias daqui de Bauru para a região. Então, eu acho que é um cenário interessante. Não é só que estamos perdendo. A maioria das grandes empresas, elas estão expandindo, estão crescendo. A gente vê que o crescimento e o aquecimento da indústria, eu conversava aí esses últimos 2 dias com grandes empresários aqui de Bauru, as linhas de produção estão se diversificando e crescendo. A automatização também vem chegando, então tem muito esse processo, né, de adequação.
Mas o nosso diferencial vai ser sempre a mão de obra qualificada. É isso que nós precisamos investir, é isso que nós precisamos valorizar. E para 2018, rapidamente, o que você está projetando aí, Aline, o que vocês estão pensando, né? Nós estamos já em vias de entregar o processo de município de interesse turístico, olhando um pouquinho para o turismo. É um trabalho que a gente quer, já estamos trabalhando bastante, não foi entregue até o ano passado, pela gestão passada, por N motivos. Então, esse ano a gente retomou e vamos fazer a entrega para que a gente possa ter acesso aos recursos do MIT, do município de interesse turístico. Na questão das indústrias, então, a gente começa a fazer um novo processo de concessão de áreas. Lembrando que hoje as bases das indústrias não são mais grandes indústrias, mas Bauru vai ganhar muito emprego com pequenas indústrias, ou seja, todo esse montante, né, vai gerar essa necessidade, atender essa necessidade que a gente precisa. E acredito que aí todos os procedimentos que possam melhorar e acelerar a implantação das indústrias e das empresas no município possam fazer a diferença. A gente está sempre muito aberto para projetos, para a criação de novas propostas, mas acredito que esse ano foi um ano difícil para todos em termos de início de governo. O Bauru é uma cidade que está financeiramente muito equilibrada, conversávamos ontem com o prefeito a respeito, porém a gente tem que ter aí a criatividade, como em qualquer município do nosso país, para poder potencializar todo esse universo que a gente tem. Muita parceria, né? E muito projeto aí com o governo do estado. Nós trouxemos recentemente aí a Invest São Paulo, trouxemos a Desenvolve São Paulo, que são agências de fomento, para que a gente possa também estar dentro aí do universo e da perspectiva do governo do estado em todos os recursos. Então, estamos trabalhando bastante nos bastidores, às vezes não aparece tanto, mas esse é o nosso papel, né? Trabalhar para que a nossa cidade cada vez mais se desenvolva. São tantas perguntas em tão pouco tempo. E a gente reserva, faz as perguntas, mas algumas ficam de fora. Mais, né? A gente não mas consegue. Tudo bem. Aline, mas é aquela história, é arrumar a casa, né, para você depois saber onde você coloca cada peça, né? É o trabalho que vocês estão fazendo. Aliás, muito bem feito, que a gente tem acompanhado, a gente noticia aqui no Bom Dia Top. A gente deu aqui hoje mesmo, vocês receberam uns kits lá para poder potencializar os pátios, né? A feira que vai ter agora aí no dia 12 de novembro na Praça também, do Avião, Praça com do 11 Avião. Municípios da nossa região turística, Então, Coração a Paulista. gente fala aqui, muitas vezes o cara que está ouvindo lá na casa, ele fala, mas o que é? É a Secretaria da Aline aqui, viu, gente? Ela é grande na altura, mas também grande nas suas ações, viu, gente? Muito obrigada. Aline, muito obrigado, viu? Sucesso sempre para você. A gente está aqui sempre de portas abertas, sempre que precisar. Agradeço. Obrigado por sua disponibilidade. Leve nosso abraço para as meninas e para os meninos também lá da sua secretaria. E conte sempre com a gente. Alguma Muito novidade obrigada. também, né? Traga pra gente. Pode falar pra gente aqui. Terão várias. Semana que vem já tem uma aí que a gente quer divulgar bastante, mas da mesma forma, a gente que agradece aí sempre o apoio de vocês, da imprensa sempre muito presente, a Top sempre conosco. E, mais uma vez, acompanhe as notícias aí na página da CDCom, dentro do site da Prefeitura Municipal. Nossa assessoria de imprensa e comunicação também tem feito um belo trabalho aí, rápido, nas notícias. E isso ajuda muito a informar e trazer aí a verdade dos fatos, que é isso que a gente precisa também. Fora as redes sociais, tem algum contato mais rápido para a pessoa também? A gente tem o próprio site, né, da CDCom, ou o telefone, né, o telefone 3227-7819, e nós temos e-mails também, bem bacana, bem lembrado, indústria@bauru, turismo@bauru, desenvolvimento@bauru, né, .sp.gov.br. Esses e-mails são acessados diretamente, tanto por mim quanto pela nossa equipe lá. Um abração para todos que estão nos ouvindo.